Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à reunião mensal da OAB Guarujá, da Comissão de Propriedade Intelectual. A recomendação, antes da gente já iniciar na gravação, era que todos mantenham seus áudios, por favor, fechados. Gostaria de dar boas-vindas aos novos membros que entraram recentemente na comissão. São elas a Caroline Raquel Leite Diniz Panzolini, que é uma colega da área já, militante há muito tempo, principalmente do direito autoral. Ela reside, inclusive, em Portugal. A Fabrícia Guedes Richelli Alevato Silva e a Márcia Regina Frazon, que, se não me falha a memória, ela foi aluna do nosso curso de propriedade intelectual que a OAB ofereceu, né, a ESA Guarujá, no primeiro semestre. O próximo curso vai acontecer, ele está previsto para ser entre outubro e novembro, nós só estamos aguardando as autorizações finais, em breve eu vou começar a divulgar. O elenco de professores é praticamente o mesmo, a gente só acrescentou mais 2 aulas. Então, vão ser 24 aulas esse curso novo que a gente vai oferecer. Por favor, fechem seus áudios. Karina Carmona, você está com o áudio aberto, por favor, feche. Era a recomendação desde o início, né, quando todo mundo recebe o convite. Vou apresentar o nosso convidado e o nosso tema de hoje. O nosso convidado, ele é membro da nossa comissão, é o Rodrigo Vinícius Carvalho. Ele é advogado associado do escritório Mansur Murad Advogados, responsável pela área de patentes, desenhos industriais e inovação. É graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, é tecnólogo em automação de escritórios pela FATEC São Paulo e agente da propriedade industrial, reconhecido pela UNPI. Eu me lembro da época que ele prestou o concurso, que acho que foi até o último que a UNPI fez, foi o terceiro, né? Também entrou como eu, pela via do concurso. Eu fiz o primeiro e ele fez o terceiro e último. Atualmente é pós-graduando em Propriedade Intelectual e Direito do Entretenimento, Mídia e Moda na Escola Superior da Advocacia, a ESA da OAB São Paulo. Da querida coordenadora Sônia Delbu, não é esse? Deve ser esse da Elizabeth Fekete. Foi um dos brasileiros selecionados em 2020 para o curso de especialização em patentes oferecido pela Japan Patent Office. E membro da nossa comissão, como eu disse no início. Vou pegar um gancho só para comentar aqui, essa seleção para fazer esse curso de especialização pelo INPI japonês, eles oferecem vagas, uma vaga pelo menos para a ASP, para a BPI, não sei se a BAP também está nesse pool. E a gente oferece aos associados a possibilidade de participarem, de se candidatarem a essa vaga. O Rodrigo, na época, ele se candidatou, e ele foi escolhido pela diretoria executiva da ASP a ser o escolhido daquele ano. Então, todo ano tem, eu não sei se esse ano já foi até essa seleção, acredito que sim. Fiquem atentos, quem não é associado da ASP, procure se filiar o quanto antes, porque assim vocês podem estar, eventualmente, concorrendo para 2022 essa vaga. É bem legal, e ainda mais, eu sei que tem colegas que eu conheço que fizeram presencial, na época que era presencial esse curso, eles oferecem a estadia. Eu acho até que a passagem para a pessoa aí, não me recordo se tudo, eu acho que sim. Agora, o Rodrigo, acho que fez já no sistema remoto, né? Não teve a possibilidade de ir até o Japão conviver com o pessoal lá pessoalmente. O tema dele hoje vai ser as novas diretrizes de exame de invenções implementadas por programa de computador. Bom, um resumo do que ele vai falar é: o INPI instituiu, em dezembro de 2020, a nova versão de suas diretrizes de exame para pedidos de patente envolvendo invenções implementadas por programas de computador. A apresentação buscará abordar o contexto histórico dessas invenções e direcionamento dado pelo INPI nessa recente atualização de suas diretrizes e os desafios que se avistam no futuro diante dos avanços tecnológicos, como, por exemplo, o impacto dos desenvolvimentos recentes da inteligência artificial. Já teve colegas que no grupo postaram notícias sobre esse tema, a gente vai conversar isso durante a apresentação do Rodrigo. E, por último, mais uma vez, mantenha seus áudios, por favor, fechados. Eu vou dar a palavra para o Rodrigo, pode abrir seu áudio. Rodrigo, a palavra está com você e muito obrigada pela tua disponibilidade. Bom dia a todos, muito obrigado, Soraya, pela apresentação, por mais essa oportunidade, né? Não sei se todos sabem, mas acho que a Soraya foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade, que me trouxe para a área de PI, que me apresentou esse universo.
ela que me incentivou a prestar a prova de agente da propriedade industrial na época, sempre me deu apoio, sempre esteve comigo, e essa é mais uma oportunidade que ela me abre, de estar aqui falando para vocês, de estar fazendo parte dessa comissão. Então, é um prazer estar aqui com todos hoje, nessa manhã. Sobre o nosso tema, vamos começar aqui falando sobre as diretrizes de invenções implementadas pelo programa de computador, né? A minha ideia é fazer uma apresentação mais direta, mais clara. O tema já é um pouco abstrato, então eu vou tentar fazer uma apresentação mais visual, não vou me ater tanto a conceitos legais, a esses textos muito longos. Às vezes vou ter que passar por alguns, mas a ideia é que seja uma apresentação mais leve e fluida. Eu não sou técnico, não sou programador, então às vezes eu vou passar por alguns conceitos técnicos de forma mais superficial. Peço que até me perdoem qualquer deslize nessa área. Se tiver alguma pessoa especialista em programação aqui e quiser complementar, por favor, fique à vontade. Quem quiser abrir o microfone e comentar alguma coisa durante a apresentação, fique à vontade, pode me interromper. E eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Eu peço que vocês me confirmem se vocês estão vendo a minha apresentação. Tá, né? Vou tentar apresentar aqui. Está apresentando a apresentação para vocês, né? Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu queria iniciar com algumas conceituações básicas, né? Então, qual que é o nosso objeto aqui? Que é o cerne da controvérsia, né? O programa de computador, né? Então, o que seria um programa de computador? E aqui numa abordagem mais jurídica, mais voltada a como a lei trata, né? É uma sequência de instruções escritas em linguagem de programação que são interpretadas e executadas por um processador ou uma máquina virtual. Ele é o suporte lógico que vai direcionar o que aquele programa de computador vai fazer. Então, ele é uma sequência de etapas e que ela é escrita em linguagem de programação. Então, aqui do lado eu coloquei um exemplo de mais ou menos como isso acontece na prática, né? Ele é uma sequência de comandos que estão escritos numa linguagem que nós não conhecemos, mas que é a linguagem que o computador reconhece. A isso nós damos o nome de código-fonte, que é o corpo do programa, né? É a estrutura que vai dar a ligação a esse programa, tá? Então, esse é o conceito que a gente vai usar. Eu estou admitindo aqui que software e programa de computador são a mesma coisa, eu vou tratar como sinônimos, porque ora se fala em software, ora se fala em programa de computador nas leis, então eu vou colocar eles como sinônimos, tá? E quais são os direitos envolvidos aqui na nossa questão? Aqui vem a pergunta: como ocorre a tutela do software pelos direitos de propriedade intelectual? Então, quais são os direitos que estão envolvidos aqui nessa questão? Aqui a gente tem o conjunto da propriedade intelectual, né? Então, do lado da propriedade industrial, nós temos o direito de patentes. O que é uma patente de invenção? A patente de invenção, em resumo, né, em suma, é a solução, ela protege a solução a um problema técnico, que tenha novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial, que são os requisitos legais. Eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre esse conceito mais para frente. Por outro lado, nós temos o regime de direito autoral, que dentro desse regime de direito autoral está o registro de software, né? Então, o direito autoral ele protege as obras, as criações do espírito humano, né, as criações literárias, artísticas, etc. E a literalidade do código-fonte ela é entendida como dentro desse regime de direito autoral, mas por uma legislação específica que é a lei de software, né? Então, ela protege a literalidade do código-fonte. Aqui cabe uma ressalva de que nós não vamos abordar os modelos de utilidade. Eu estou direcionando a apresentação à patente de invenção porque as invenções implementadas pelo programa de computador não abarcam essa modalidade de modelo de utilidade, né? O modelo de utilidade é uma categoria de patente que ela é voltada para um objeto de uso prático com alguma melhoria funcional. Então, ela é muito voltada para objetos e aqui a gente está falando de uma coisa que é mais abstrata, né? Então, a gente não vai abordar MU, sempre que eu falar de patente, eu estou falando de patente de invenção. Tá? Então,
Rapidamente, o que é uma patente? Ela é um privilégio de exclusividade temporária, que é concedida a uma invenção que contenha novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A novidade, o requisito da novidade requer que essa invenção seja nova em nível mundial, e quando você diz nova, você diz que ela não é idêntica a alguma coisa que já foi publicada anteriormente, que é o que a gente considera como o estado da técnica, né? Tudo aquilo que foi tornado acessível ao público até aquela determinada data. Então, a novidade, ela compara se existe alguma coisa anterior àquilo que é exatamente igual. A atividade inventiva é um pouco mais subjetiva, porque ela se relaciona a se aquela invenção que está sendo pleiteada, ela decorre de maneira óbvia daquilo que já existe, né? Então, aí é um conceito subjetivo, se o passo inventivo dado naquela criação foi suficiente para você tornar aquela invenção apropriável, né? E a aplicação industrial, ela tem que ser possível de ser aplicada na indústria, ela tem que estar vinculada a um setor técnico, né? Tá? Então, esses são, em resumo, os 3 requisitos para concessão de uma patente. E aí aqui, que é um ponto central do que a gente vai abordar, que é o que é uma invenção. A invenção, como eu já tinha dito no slide anterior, ela nada mais é que a solução a um problema técnico. Então, você tem algum determinado campo técnico do conhecimento humano, metalurgia, farmacêutica, geração de energia, qualquer campo, onde existe um problema, uma dificuldade, e que o seu desenvolvimento, a sua tecnologia resolve aquele problema. Tá? Então, a invenção basicamente tem que estar inserida em um setor técnico, possuir caráter técnico, descrever a solução proposta para aquele problema, que vai ser o objeto da invenção, e ela tem que ter efeitos práticos, né? Ela tem que ter efeitos técnicos que são alcançados e que são verificados por aquela invenção, aquela solução que foi proposta. Então, ela afasta conceitos abstratos, ela afasta proposições que não têm aplicabilidade prática. Então, a gente tem que estar muito associado a esses efeitos que são apresentados. Tá? Quem nunca viu um pedido de patente, a estrutura dele é mais ou menos essa. Ela é um texto técnico, né? Que ela é composto de 4 partes, né? Geralmente. Os desenhos eles nem sempre vão estar, mas o relatório descritivo descreve todo o campo técnico daquela tecnologia, os antecedentes, apresenta o problema, demonstra a solução técnica que foi alcançada, traz os efeitos, traz as vantagens. Ela é uma descrição completa de contexto de onde aquela invenção está inserida. As reivindicações são o coração do pedido de patente, do texto do pedido de patente. Ela apresenta exatamente os pontos onde se requer proteção. Ela vai definir a solução técnica que foi apresentada e a forma como o que aquela invenção trouxe de novo para aquele campo técnico, né? Então aqui é onde a gente define a proteção que está sendo estabelecida. O resumo ele é meramente um resumo mesmo da invenção. Ele é mais, existe mais para fins de publicação, de existir ali naquela capa do NPI um pequeno descritivo daquela invenção, mais para fins de busca e etc. E os desenhos que podem representar melhor o objeto da invenção, quando for o caso, né? Bom, as reivindicações podem ser tanto de processo quanto de produto. Então, eu posso ter tanto uma inovação relacionada a um produto, tanto uma inovação relacionada a um processo. A proteção é definida pelas reivindicações. Então, o alcance da proteção conferida por sua patente, ela é definida pelo teor das reivindicações. Então, aqui, eu estou tentando trazer algum exemplo mais prático para a gente conseguir enxergar isso de forma mais visual. Então, vocês imaginem uma escova de dentes que ela, dentro do seu cabo, ela possui um espaço para se colocar a pasta de dente e você, conforme você vai escovando, a pasta de dente vai soltando. Então,
é uma invenção simples, ela resolve um problema técnico, ela facilita o uso, ela é mais prática, ela tem efeitos perceptíveis. E aí aqui a reivindicação ela é composta da seguinte forma. Ela tem um preâmbulo, que é o que nós chamamos ali, aquela primeira parte, onde você descreve aquilo que já está compreendido no estado da técnica, aquilo que já foi objeto de publicações anteriores, que já faz parte da técnica geral, e a partir da expressão caracterizada por, você coloca a contribuição técnica daquela invenção. E é isso que vai definir onde que vai estar a proteção da sua patente, o que está sendo protegido por sua patente. Então, para ficar visual, aqui nós temos a escova, ela tem o cabo oco, né, onde você insere a pasta de dente, e essa é a solução do problema técnico, o que está representado aqui nesse finalzinho, caracterizado por o cabo ser oco e dotado de uma cavidade adaptada para conter substância dentifrícia em seu interior. Esse é o alcance da proteção dessa patente. Então, ela vai estar... Eu não protejo a escova de dentes inteira, eu protejo essa solução a esse problema técnico que foi implementado através dessa adaptação, certo? Mais um exemplinho aqui agora com relação ao processo. Então, imaginando um processo de armazenamento a vácuo de produtos alimentícios conservados em líquidos, que compreende as seguintes etapas. E aí aqui eu tenho todas as etapas compreendidas por esse processo de armazenamento a vácuo de produtos. São 7 etapas. Até a etapa 7 é o processo que já existe, que todos conhecem. A partir do caracterizado por, vem a contribuição dada por esse processo que foi desenvolvido nessa patente. Então, durante a etapa 3 do processo, o ar contido nos espaços intracelulares do produto alimentício é completamente retirado devido à geração de vácuo na cavidade interna da máquina. Então, essa é a solução ao problema técnico que foi apresentada nessa patente. Então, aqui a gente está imaginando um processo que é bem amplo e a solução está aqui na etapa 3. Eu posso ter uma patente que envolva um processo grande e que a inovação está só em uma etapa. Esse foi uma introdução sobre as patentes. Aqui, sobre o software, a proteção é um pouco diferente, porque a proteção ela é voltada para o código-fonte. Então, aqui eu trouxe um pouquinho o texto da Lei de Direitos Autorais, né? Que ela define que são obras intelectuais protegidas, são obras intelectuais protegidas pelo direito autoral, nas criações de espírito, expressas em qualquer suporte, e aí ele traz um rol de coisas que são protegidas pelo direito autoral, e uma delas é o programa de computador, né? Então, a proteção ao programa de computador ela tem natureza de direito autoral, mas a própria lei de direito autoral estabelece que os programas de computador serão objeto de lei específica. Então, por ele ter uma característica um pouco diferenciada das demais obras protegidas por direito autoral, ela foi objeto de uma legislação específica, que no caso é a Lei de Software, que é 9609 de 98. Então, aqui a gente tem um regime especial para a proteção do software, né, como direito autoral. O objeto da proteção do software. Então, aqui eu fiz um conceito mais amplo, né, que é o programa de computador ou software, é um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, a serem usadas direto ou indiretamente por um computador para obter determinado resultado. Então, a proteção do software é exatamente o código-fonte. No seu objeto de proteção, de tutela do registro de software, é a literalidade das linhas de programação do código-fonte. E no que isso incorre? Isso incorre no seguinte. As patentes, no artigo 10,
existe uma exclusão que determina que programas de computador em si não podem ser objeto de invenção nem de modelo de utilidade. Enquanto que, como nós vimos, os direitos autorais estabelecem que são objeto de registro, proteção por direito autoral, os programas de computador. Então, aí fica a pergunta, qual que é o regime que nós utilizamos para esse tipo de proteção? Parece claro que a proteção do programa de computador decorre do direito autoral e que não se protege por patente programa de computador. Mas vem uma pergunta. Como nós podemos proteger as soluções a problemas técnicos que envolvem o programa de computador? Então, aí é uma coisa um pouco mais ampla. A patente é o instrumento adequado para se proteger uma solução a um problema técnico. Mas a lei acaba excluindo de proteção o programa de computador. E aí o grande X da questão é essa palavra em si. A patente exclui a proteção do programa de computador em si considerado, que é o próprio código-fonte. Mas a solução ao problema técnico pode ser mais ampla do que o código-fonte. Então, eu tentei trazer aqui... Aí. Um diagrama para tentar deixar isso um pouquinho mais visual. Então, nós temos o código-fonte, que é o programa de computador em si, as linhas de programação que definem aquele programa de computador. E a solução ao problema técnico viabilizada por aquele programa de computador, que é algo que vai ter um escopo um pouco maior do que o código-fonte em si. O código-fonte em si, nós protegemos por direito autoral, mas essa solução ao problema técnico, a gente poderia proteger por patente. Porque o que acontece? Por que ela é mais ampla? Porque pode acontecer de outros programas de computador, outras linhas de programação, estarem inseridas aqui nesse círculo e levarem a mesma solução técnica. E ela não estaria protegida, então, pela patente. O fato de eu ter desenvolvido um produto e registrar aquela linha de programação específica não me garante proteção para aquela solução técnica que foi possibilitada de ser alcançada, porque um outro programador poderia escrever uma linha de programação um pouco diferente da minha e chegar na mesma solução que eu cheguei. E então eu não estaria obtendo proteção por aquela contribuição técnica que eu trouxe. Né? Existe essa falha no regime, né, que poderia ser solucionada pela proteção pela patente. Então, eu trouxe aqui uns exemplos para tentar deixar isso um pouco mais claro. Então, imagine, por exemplo, uma solução de controle de motores que utiliza uma técnica de integração por software para obter uma maior velocidade de atuação ou de estabilidade do motor. Eu tenho o software de integração dos motores, a linha de programação em si. Mas o resultado obtido, que é o método de controles que possibilita uma maior velocidade de atuação ou de estabilidade, é uma solução técnica. É uma solução a um problema técnico que foi encontrada naquela área específica de mecânica, e que um segundo programador poderia escrever uma linha de programação um pouco diferente e alcançar a mesma solução que eu. Então, eu não estaria protegido 100% só pela proteção do software. Entende? Essa solução alcançada é uma contribuição técnica que ela é possível de ser protegida por patente. Né? Eu trouxe aqui um segundo exemplo de uma coisa um pouco mais abstrata, que é uma solução de compactação de dados resultando em uma maior capacidade de compressão das informações. Então, imaginem, por exemplo, aqueles programas de zipar arquivos, né, que compactam os arquivos zip, rar. Imaginem uma solução de um programa daquele de compactação que consiga comprimir aqueles arquivos de maneira mais eficiente, consiga reduzir o tamanho deles mais do que o normal.
aqui é a mesma coisa. Eu tenho a linha de programação, leva aquela compactação, e eu posso ter alguns efeitos técnicos, como, por exemplo, eliminação de resíduos, eliminação de informações que atrapalham na hora de fazer aquela compressão, que não estão associadas ao software em si, né, e que são uma solução técnica para aquela área de conhecimento, né? Então, esse é o problema que se verificaria se você fosse imaginar que a proteção por software não... Se você faz esse conflito entre a lei de propriedade industrial e a lei de direitos autorais, né? Então, o que acontecia? Na época que saiu a LPI, começou essa discussão se as patentes relacionadas a programa de computador, que envolvessem programa de computador, as soluções técnicas que envolvessem programa de computador, poderiam ser objeto de proteção ou não. Os Estados Unidos e a Europa já reconheciam expressamente esse tipo de invenção, né, que são as chamadas patentes de invenção implementadas por programa de computador, né? Existia uma diretriz de exame do NPI de 1994, que adotava um entendimento parecido, que dizia que não se pode excluir de proteção uma invenção pelo simples fato dela ter sido implementada por um programa de computador, ou dela envolver em si um programa de computador, mas que, nessa época, estavam ocorrendo muitas mudanças legislativas. Foi a época do Tratado TRIPS, que resultou numa mudança legislativa aqui no Brasil. Então, veio a LPI em 96, depois a Lei de Direito Autoral e a Lei de Software em 98. E aí, como existiam aqueles artigos que eu mostrei nos slides anteriores, que faziam essa divergência de colocar o software como um objeto do direito autoral e fazer uma exclusão quase que literal do software no rol dos direitos de patentes, existia essa divergência com relação a poxa, eu posso proteger uma patente que envolva um programa de computador, ou ela está caindo nessa proibição expressa que está literalizada na nossa lei, né? Então, isso por um tempo foi um pouco tumultuado. Eu trouxe aqui um estudo de caso para a gente analisar rapidamente, que foi essa ação de nulidade de patente, uma patente da Philips. São duas patentes, na realidade, e essas patentes, elas envolvem um método de conversão para codificação de dados no disco óptico. O disco óptico é o CD, DVD que a gente conhece. O método de conversão é um método de se colocar informações dentro daquele CD, daquele disco óptico. Então, bom, eu não sei se todos aqui se lembram disso, né? Porque hoje parece uma coisa tão arcaica, mas a gente usava muito CD, DVD na época, tinha até depois, com o avançar da tecnologia, existiam aqueles gravadores de CD que você mesmo gravava no seu próprio computador, você comprava um CD virgem e gravava o conteúdo que você queria nele. Esse é o processo que está sendo protegido aqui nessa patente, o de gravação de informações dentro do CD. E ela solucionava um problema técnico, ela eliminava componentes indesejáveis de baixa frequência naquele processo de gravação. E no que isso resultava? Isso resultava numa capacidade de armazenagem muito superior, porque você eliminava esses componentes que acabavam entrando dentro do processo de gravação. Então, você conseguia gravar muito mais conteúdo numa mesma mídia, né? Então, esse que era o ponto solucionado. O que aconteceu nesse caso? A alegação de nulidade dizia que a invenção compreendia tanto um método matemático, que existe uma proibição expressa no artigo 10, inciso 1, e que
também envolvia um programa de computador, que existe uma proibição expressa no artigo 10, inciso 5. Então, o programa de computador, aquelas linhas de programação, ele é constituído ela é viabilizada por meio de algoritmos, né? Algoritmos são sequências lógicas matemáticas que nos direcionam o programa naquele caminho, né? Então, a ação dizia que aquele método era um método matemático, né? Que não carecia de caráter técnico, né? O que aconteceu? O parecer do INPI, nesse caso, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, eu vou tentar não ser muito cansativo, mas o que ele diz? De fato, nos termos do artigo 10, inciso 1, métodos matemáticos não são considerados invenção nem modelo de utilidade. Porém, vão estar incluídos nesse artigo somente objetos que se resumam apenas a um método matemático, que solucionam um problema puramente matemático, como, por exemplo, um método de solução de equações. Ao examinarmos um objeto baseado em métodos matemáticos que possuam aplicação prática e que, como um todo, traga a solução ao problema técnico, isso é, a solução de problema não restrito ao campo da matemática, consideramos que isso pode ser passível de patentabilidade, desde que também preencha os demais requisitos. Portanto, consideramos que uma invenção ou aplicação de um modelo matemático em questão, no caso, um algoritmo, que solucione um problema de ordem prático fora do universo da matemática pura. Então, aqui, o que ele está fazendo? Ele está afastando aquele caráter abstrato, né? Existe um método matemático na sua implementação, mas ele, no fim das contas, leva a uma solução técnica, que é a gravação dos CDs, e que traz efeitos práticos, traz vantagens, você consegue armazenar mais informações, você solucionou um problema daquela área, de fato, né? Então, o objeto do presente pedido propõe uma solução para um problema técnico existente. Da mesma forma, o programa de computador também segue esse mesmo raciocínio. O artigo 10, inciso 5 da LPI, considera que programas de computador em si não são invenções nem modelo de utilidade, ou seja, objetos inventivos envolvendo software, desde que não se constituam programas de computador em si. Podem ser considerados invenções. Então, o que significa o programa de computador em si? Para a posição do NPI nessa ação judicial, ele diz que no exame de um pedido envolvendo um software, adotamos que uma criação industrial relativa a um programa de computador é considerada invenção, desde que a criação como um todo apresente um efeito técnico. Isso é, venha resolver um problema encontrado na técnica que não diga respeito unicamente à forma como esse programa de computador é escrito. E que aí a gente está se referindo ao programa de computador em si. Então, ele faz essa distinção sobre um efeito técnico que só decorre da linha de programação, da forma como o programa de computador é escrito, e de um efeito técnico que possui efeitos e soluções que extrapolam o caráter único da programação, né? Então, aqui, a decisão final foi que seguiram o parecer do NPI e foi decidido que a carta patente não representa nenhum método matemático, nem tampouco um programa de computador em si. A patente é válida. Esse foi um dos casos, esse é um caso que a patente de 95, ela foi concedida em 2003 e a ação é de 2006. Eu não peguei a data da decisão aqui, mas foi provavelmente alguns anos depois. E o INPI já tinha esse entendimento de que era possível esse tipo de proteção, tanto é que ele emitiu esses pareceres nessa decisão, mas existia muito aquela discussão e essas decisões elas foram levando a esse caminho de se consolidar esse tipo de proteção de patentes implementadas por programa de computador. Até que em 2016 surgiram as primeiras diretrizes de exame de programa de computador, né, de patentes implementadas por programa de computador. Então,
essas diretrizes, ela traz os fundamentos básicos do que o NPI considera invenção quando a gente está envolvendo programa de computador, como se direcionar esse exame e essas distinções que a gente estava tratando, né, até esse momento. Então, é importante a gente ter essa noção de que existem dois aspectos da proteção por patente. Então, primeiro, a gente tem que olhar para aquela matéria e entender o que é passível de proteção daquela matéria, né? Então, é o que não incide nas proibições legais do artigo 10. Depois, você vai pegar aquela matéria que é passível de proteção e entender se ela atende aos requisitos de patenteabilidade, que são os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, né? Então, é um processo de 2 etapas. E as diretrizes do NPI, elas buscam, como um todo, né, o principal foco delas é definir a matéria passiva de proteção por patente, quando estamos diante dessas invenções que envolvem programa de computador, né? Então, em resumo, o que as diretrizes determinam é que a solução de um problema técnico cujos efeitos produzidos não decorrem unicamente da forma como o programa de computador é escrito, podem ser passíveis de proteção por patente, né? São matérias passíveis de proteção. Então, aqui, ela distingue os sistemas de proteção, né? Então, existem todas aquelas criações que envolvem software, que envolvem programas de computador, podem ter 2 regimes jurídicos diferentes para proteção. Você pode proteger por direito autoral o código-fonte, que é a literalidade das linhas de programação, e você pode proteger por patente de invenção a solução técnica que foi viabilizada por aquela criação, quando essa solução não decorrer unicamente das linhas de programação. Então, aqui é a nossa matéria patenteável, né? Nossa matéria que pode ser objeto de patente. Então, novamente, a patente deve evidenciar o caráter técnico, o problema técnico e a solução proposta e os efeitos técnicos alcançados. Aqui, novamente, a gente afasta o contexto abstrato do software, né? O software também era muito entendido como uma coisa abstrata que não poderia ser concretizada. Mas, ao você encontrar uma solução técnica que possui efeitos e que apresenta um caráter associado a algum campo de aplicação técnica humana, você encontra uma solução patenteável, ainda que ela seja viabilizada apenas por um software, né? Então, os elementos não patenteáveis têm que ser distinguidos, né, quando você está analisando esse tipo de tecnologia. Então, eu não vou proteger o programa de computador em si, mas eu posso proteger aquela solução técnica desenvolvida. E aí, um segundo aspecto da avaliação é a patenteabilidade. Então, aquela matéria que a gente considerou patenteável, que a gente separou do programa de computador em si, a gente fez essa distinção de ela não decorre unicamente da forma como o programa de computador é escrito, das linhas de programação, ela tem um caráter técnico, tem apresenta uma solução a um problema, apresenta efeitos técnicos perceptíveis. Agora eu avalio se ela apresenta novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial. Então, novamente é importante na avaliação de patenteabilidade fazer a distinção dos efeitos técnicos obtidos pela invenção e os efeitos técnicos propiciados da programação em si, né? Então, por exemplo, se eu tenho vamos imaginar aquele sistema de compactação que eu mencionei no exemplo anterior. Se eu consigo fazer com que aquele sistema de compactação seja mais rápido, só mudando uma linha de programação, isso não é um efeito técnico que decorre da invenção. Isso é um efeito técnico que decorre do software em si. Então, isso
não é considerado para fins de patentabilidade. Agora, como no exemplo da Philips, que você tinha uma capacidade maior de armazenamento, porque aquela solução eliminava resíduos, eliminava elementos que atrapalhavam na hora de fazer aquela codificação, eu tenho um efeito técnico que transcende a linha de programação. Eu posso ter uma outra linha de programação diferente da minha, que também alcança aquele mesmo resultado. Então, aquela solução técnica é passível de proteção por patente. Também não vai ser possível de se proteger a mera automação por software de um processo manual já conhecido. Então, vamos imaginar, por exemplo, um método que é caracterizado por misturar o composto X com o composto Y. E esse método já é conhecido no estado da técnica. Se eu desenvolvo um método implementado por um robô que é caracterizado por misturar o composto X com o composto Y, isso não tem atividade inventiva, né? Porque você já tem aquela mistura já era conhecida do estado da técnica, eu simplesmente automatizei. Isso é uma decorrência óbvia, né? Isso não tem atividade inventiva, então isso não seria patenteável, né? E da mesma forma, eu não posso proteger, eu não vou conseguir uma patente para uma realização equivalente de um processo, um produto que já está implementado em hardware. Então, eu simplesmente troquei o suporte. Também não tem atividade inventiva o suficiente para você conquistar uma patente aqui, né? A estrutura desse pedido de patente, então, ela pode ter tanto reivindicações de processo quanto de produto, sendo que o produto geralmente vai estar associado ao processo, né? Porque o programa, não vou dizer o programa de computador, mas aquela implementação, ela geralmente vai seguir etapas, né, na forma de um processo que representam aquela atividade que é desempenhada pelo programa de computador, né? Então, por isso que a proteção por modelo de utilidade não cabe, né? Porque como o modelo de utilidade é sempre vinculado a um objeto, ele não aceita reivindicações de processo, né? E a gente vai estar aqui sempre falando de algo que está associado a um processo, né? Uma sequência lógica de passos que resulta naquele efeito técnico, né? Então, em geral, as patentes de invenção implementadas para o programa de computador devem envolver um produto ou um processo capaz de resolver um problema de caráter técnico e produzir efeitos técnicos, quando esse efeito técnico não decorre unicamente da forma como aquele programa é escrito. E, obviamente, devem atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Vamos ver um exemplo de como isso fica numa reivindicação para tentar ficar um pouco mais claro para vocês, porque eu sei que é um pouco abstrato. Eu tentei trazer aqui o máximo que eu pude de exemplos e de elementos visuais para a gente tentar ter um pouco mais de clareza, né? Então, vamos imaginar essa reivindicação de um método de identificação de senha de acesso a uma instituição. Então, eu estou aqui numa interface, num programa virtual de acesso a, seja uma instituição bancária, eu vou fazer um acesso à minha conta, e eu tenho um método de identificação daquela senha de acesso. Esse método e, obviamente, ele vai ter uma linha de programação por detrás, que é quem faz essa identificação, né? Então, esse método ele é caracterizado pelo fato de compreender todas as etapas, etapa A, B, C e D. Então, gerar cada operação, o monitor em tela, verificar os meios em botões. Aqui é uma parte um pouco mais técnica que eu não vou ficar me alongando, mas é importante a gente entender que ele é um método, ele é um processo caracterizado pelo fato de compreender essas 4 etapas. Essas 4 etapas são a solução para o problema técnico. Então, elas vão me trazer vantagens com relação àquilo que já existe. E ela não se confunde com a linha de programação. Ela não se confunde
com o software em si. A linha de programação pode ter mudanças e chegar a essa mesma solução técnica que está protegida aqui. Então, aqui a gente tem uma patente. Tanto é que essa patente foi concedida pelo NPI com esse texto. Vamos ver um exemplo contrário. Aqui a gente tem um sistema, um dispositivo portátil e um aplicativo para gerenciamento de dados de clientes. Então, eu tenho um sistema, um dispositivo portátil e um aplicativo que faz a gestão de dados de clientes. Então, eu recebo aqueles dados, aquelas informações de cadastro dos clientes, e eu dou um direcionamento que é efetuado por esse software. Mas qual que é o problema aqui? Olha, gerenciado por um software específico. Aqui eu estou reivindicando o sistema em si, né? Aqui eu estou reivindicando o software. E quando eu falo em aplicativo, o NPI também entende que eu estou direcionando para o software em si, né? Então, aqui eu estou reivindicando a linha de programação. E aí eu caio no artigo 10, inciso 5. Né? Então, aqui a reivindicação abrange o software. E aí eu não posso. Está de acordo com eu estou entrando na proteção que é de outra área do direito. Mais um exemplo de uma reivindicação que não está muito boa, eu encontrei nesse processo que, infelizmente... Oi, desculpa, pode falar. Não, mas você pode voltar só no slide anterior, que eu queria tirar uma dúvida com você? Claro, claro. Nesse caso, se o software tivesse vinculado a um hardware, aí ele seria passível de patente? Desde que eu não coloque o software na reivindicação, na parte caracterizante. Desde que eu não coloque a reivindicação na parte caracterizante, sim. O problema aqui é que eu coloquei na parte caracterizante da reivindicação o software, né? Aqui eu acho que a questão não é que dele estar vinculado ao hardware ou não, mas é de eu ter reivindicado o software em si, né? Eu poderia ter, por exemplo, reformulado essa reivindicação para direcionar a um sistema de gerenciamento de dados de clientes que consiste nas etapas tal, tal e tal e tal. E aí eu não estaria dentro da proteção do escopo do software, né? Eu conseguiria desvincular dessa forma. Não sei se eu fui claro na minha resposta. Não, foi sim, é porque eu sempre citei que para um software ser passível de patente, ele teria que estar vinculado a um hardware, e não necessariamente. Sim, não necessariamente, não necessariamente. Eu consigo proteger as etapas de um processo que é implementado por um software, mesmo que ele não esteja vinculado a um hardware. Eu só não posso reivindicar o software em si, né? Entendi. Muito bom, obrigada. Imagina. Então, aqui a gente, no nosso segundo exemplo, que infelizmente eu não consegui acessar o quadro reivindicatório desse pedido, mas eu achei muito legal que na exigência que o NPI soltou, ele diz isso. A matéria das reivindicações 6 e 7, referentes a um algoritmo, programa Vobel, não é considerada invenção, porque incide exatamente no artigo 10, inciso 5. Né? Então, aqui ele colocou na reivindicação o programa em si, né? Ele colocou até o nome do programa. Então, aqui eu estou reivindicando literalmente a linha de programação. Né? Então, também, eu não consigo a proteção. Tá. E aí nós chegamos na atualização das diretrizes. Então, aqueles slides que eu estava mostrando anteriormente, elas abrangiam o conteúdo das diretrizes de 2016, que estabeleceu as bases, né, de como do que você considera matéria patenteável nessa questão envolvendo o programa de computador. Então, em 2020, agora final do ano passado, né, começou a viger agora em 2021, foi lançada uma atualização dessas diretrizes, né?
Essas diretrizes, elas mantiveram as bases da normativa anterior, então, tudo isso que eu falei até agora foi mantido. E qual que era o intuito dessas novas diretrizes, né? Foi de modernizar, né, os entendimentos, deixar algumas coisas mais claras. As diretrizes anteriores tinham alguns textos meio truncados, meio confusos, então ela trouxe uma estruturação lógica mais razoável, uma linguagem mais objetiva, trouxe uma melhor definição de alguns termos, algumas recomendações, e ela fala um pouquinho sobre essas novas tecnologias, que é o finalzinho da nossa apresentação. Então, rapidamente aqui, ela trouxe algumas terminologias a respeito de algoritmo e de software embarcado. O algoritmo, ela trata como uma sequência de passos lógicos a serem seguidos para a resolução de determinado problema. Então, ela pode ser reivindicada assim como um método ou como um processo. Talvez aqui eu até esteja respondendo a pergunta da Thaís também, né? Porque o algoritmo é a forma como o sistema vai se comportar, né? E eu posso reivindicar isso numa forma de uma sequência de passos lógicos, né? E eu só tenho que tomar esse cuidado para não incidir na proibição do artigo 10. E o software embarcado é o programa de computador que determina o comportamento de um dispositivo dedicado. Então, ele vai estar sempre associado a um dispositivo físico, né? Então, aqui sim você vai estar vinculado aquele programa a um hardware específico, né? Então, mas aí que eu posso reivindicar tanto a funcionalidade daquele processo quanto o dispositivo, né? E aí ele faz uma distinção bacana, que eu acho que serve para ilustrar isso que a gente está conversando, né? Que são a expressão conjunto de... Os dois termos, né? Conjunto de instruções e expressão de um conjunto de instruções. Então, o conjunto de instruções é o método que é realizado por aquela invenção de forma genérica. E a expressão de um conjunto de instruções é uma expressão específica daquele método, que está redigida no código-fonte do programa de computador. Então, aqui a gente diferencia exatamente o que é o software em si e o que é aquele método que é patenteável, que ele é o programa de computador é uma expressão é uma das várias possíveis expressões daquele método, né? Então, por isso que a patente acaba sendo mais ampla. Mais algumas orientações aqui que foram melhor definidas nas novas diretrizes, né? Que é não utilizar nas reivindicações o termo software, programa de computador, produto de programa de computador, código-fonte, aplicativo, como nós vimos no outro exemplo, né? Porque eles representam o software em si, né? E aí você vai acabar incidindo na proibição. Ele permite que se use pequenos trechos do código-fonte no relatório descritivo para melhor definição da invenção. Então, eu posso, no relatório, demonstrar como uma das possíveis implementações daquela invenção esse software específico que possui esse trecho do código-fonte, mas isso nunca pode estar na reivindicação. Termos técnicos e abreviaturas em inglês podem ser usadas quando não tiverem correspondentes direto em português ou forem de uso comum, como, por exemplo, bit, online, firewall, essas coisas. E deixa claro que é interessante, é importante o uso de fluxogramas e representações das interfaces com o usuário nos desenhos, que vão ajudar também na melhor definição da invenção. E, ao final, ele faz uma menção às novas tecnologias, né, que é um dos pontos mais importantes dessa atualização, mas ele ainda passa muito por cima, de uma forma bem superficial. Ele fala tanto de internet das coisas, quanto de inteligência artificial. E deixa claro que a proteção de patente não pode ser negada a tecnologias que envolvam esse tipo de técnica, né? Desde que elas estejam dentro desse contexto todo que a gente está falando, de ser
possível ser viável a visualização de uma solução a um problema técnico, né? Então, ele fala que é irrelevante o fato dela estar em um ambiente de inteligência artificial ou de internet das coisas, né? E aí eu trago esse gancho para os desafios para o futuro, né? Porque essas são tecnologias que estão em pleno andamento, né? Nós estamos vivenciando aí uma revolução digital, onde novas tecnologias estão surgindo com uma rapidez cada vez mais maior, né? E esse ambiente pode impactar aqui no nosso cenário das patentes, né? Então, esses são os desafios. Foi muito importante essa atualização do INPI, no sentido de já fazer essa sinalização, né, esse posicionamento de que o tratamento para essas novas tecnologias tem que ser parecido com o que já existe hoje, né, já está mais consolidado hoje para as invenções envolvendo programa de computador, mas como são tecnologias que ainda estão em desenvolvimento, ainda estão em franca expansão, a gente ainda não sabe ao certo o alcance, a forma como elas vão se desenrolar. Então, por exemplo, a internet das coisas, né, que é a interconexão digital de objetos cotidianos com a internet, né? Então, ela pressupõe objetos físicos capazes de se reunir e transmitir dados. O blockchain, que é o armazenamento de dados que são criptografados por meio de um algoritmo único, né? E esse algoritmo ele pode ser verificado com relação à sua autenticidade de maneira imutável, né? Todas essas tecnologias elas estão ainda em construção e elas podem impactar de maneiras diferentes nessa proteção por patentes. Então, provavelmente a gente possa ter aí uma nova atualização em breve, né? Talvez não demore mais 4, 5 anos para que a gente precise de uma nova atualização, porque esses impactos ainda estão sendo conhecidos, né? E a inteligência artificial, por fim, que eu acho que é o assunto do momento, né? O principal o grande tema dentro da revolução digital que está impactando, né, no mundo jurídico. Então, a gente sabe que muitas discussões jurídicas envolvendo ética, responsabilidade civil, estão impactando em todas as áreas do direito relacionadas à inteligência artificial. A inteligência artificial, para dar um contexto, né, nada mais é do que a capacidade de emular a inteligência humana, comportamento humano, numa máquina, né? Então, os sistemas de inteligência artificial, eles são construídos com algoritmos, que é o chamado machine learning, ou mais recentemente o deep learning, que são algoritmos que eles são programados para, entre aspas, aprender sozinho. Então, por tentativa e erro, eles vão aprendendo a como executar determinada tarefa. E aí eles vão se desenvolvendo sozinhos, a cada nova tentativa, eles vão encontrando novos caminhos e aprimorando o seu desempenho. Então, eles são sistemas que são capazes de ter uma atividade autônoma, né? Então, aí você tem essas tecnologias de, por exemplo, carros autônomos que dirigem sozinhos, técnicas de reconhecimento facial, e todas essas tecnologias mais modernas que a gente está tendo acesso. E, ao mesmo tempo, isso traz diversos impactos no direito, né? Então, muitas discussões globais estão ocorrendo para como direcionar, né? Aqui no Brasil, a gente está tendo as diretrizes de inteligência artificial, na Europa isso já está em discussão há muito tempo, e na área de TI não é diferente, né? A WIPO está trazendo diversas discussões relacionadas a
inteligência artificial e políticas de propriedade intelectual, com impactos em direito autoral, com impactos em diversos outros ramos, né, da propriedade intelectual. E em patentes também a gente está sentindo os nossos impactos, né? Eu acho que alguém compartilhou lá no nosso grupo, né, uma invenção que foi gerada por um sistema de inteligência artificial. Esse é um caso muito bacana que está aí super em voga, né? E que aí já foge um pouquinho do nosso tema, mas eu trouxe porque ele representa muito de como essas novas tecnologias estão impactando o nosso sistema jurídico de uma forma que nunca foi vista antes, né? Então, rapidamente falando desse caso da inteligência artificial, foi um sistema de aprendizado de máquina, né, dotado de machine learning, que foi alimentado com diversos dados de conhecimentos de áreas diferentes de conhecimento humano, né? E ele foi programado para tentar encontrar uma solução por si só. Ele não foi direcionado a nenhuma tarefa específica. Ele, através do algoritmo dele de tentativa e erro, ele foi aprendendo, e ele chegou a 2 invenções. Ele gerou tanto um recipiente de alimentos, que ele tem um formato fractal, então ele permite um melhor encaixe, né, para você poder armazenar ele ocupando menos espaço, e ele também permite uma troca de calor maior, então ele se aquece mais rápido. E ele desenvolveu uma luz de emergência, que ela tem uma frequência de sinal que atrai mais atenção do ser humano, então ela se sobrepõe a outros barulhos. Então isso, para alarme de incêndio, em situações que está muito ruidoso, ela é muito importante, porque ela vai se sobrepor, né, a outros ruídos. Então, qual que foi a discussão? Não existia um ser humano que inventou essas 2 invenções, né? Ele foi gerada exclusivamente pela máquina. E essas patentes foram depositadas em diversos lugares do mundo, e o inventor, o dono da máquina, né, de sistema de inteligência artificial, que foi carinhosamente chamada de Davos, ele quis colocar como inventor a máquina, ele não se considera inventor daquelas invenções, muito embora ele tenha se colocado como depositante, como titular, né, dos direitos patrimoniais. E na Europa, Estados Unidos e Reino Unido, essa patente foi negada exatamente pela falta de uma pessoa humana, né, como inventor. E agora, recentemente, saiu uma concessão na África do Sul e uma decisão na Austrália que reconheceu a possibilidade de ser concedida a patente, ainda que não exista um inventor humano. Então, esse é só um exemplo de uma discussão que está sendo gerada aí pelo advento da tecnologia, né? E aí eu coloquei um item também de técnico no assunto aqui, porque se você for seguir esse raciocínio de que outras invenções possam ser geradas por sistemas de inteligência artificial, se isso no futuro cada vez mais ficar mais comum, talvez a gente tenha que repensar o conceito de técnico no assunto, né, para avaliação de patentes, né, porque às vezes o técnico no assunto em determinada área não vai ser mais um humano, mas uma máquina, né? Então, isso é uma filosofia que já está acontecendo também, e que eu deixo aí como reflexão final para a gente ver que ainda teremos muitos avanços aí nessas áreas tecnológicas, e que talvez a gente ainda precise adequar as nossas interpretações, as nossas diretrizes em breve. Era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Eu espero que tenha sido interessante, eu espero que tenha sido didático. Eu tentei ser o máximo possível claro, né? Tentei não deixar tão maçante, apesar do tema ser bastante abstrato. E agradeço muito a atenção de todos. Espero que... E fico aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tiverem. Muito obrigado, gente. Obrigada a você, Rodrigo. É um assunto que foge um pouco o dia a dia de todo mundo, que adora só trabalhar com marcas, né?
Nós temos aqui 2 colegas atuantes também nessa área, que estão presentes. Inclusive, um deles é o nosso próximo convidado em setembro, que é o Saulo Calazans, ele está aqui com a gente, já assistindo, já esquentando, né, para o mês que vem, porque agora a gente vai vir uma maratona de temas ligados a patentes. Vamos parar com essa coisa só de marcas, né? Só direito autoral, e vamos começar a ir no universo que os advogados vão ter que pensar um pouco mais. E tem o meu querido, ilustre doutor Clóvis Silveira, que também entrou na nossa reunião, que é, inclusive, marido da nossa membro, a Patrícia Silveira, e ele foi, se não me falha a memória, coordenador para elaborar essas novas diretrizes aí para o NPI, Rodrigo, pela ASP. Eu vou dar a palavra para o Clóvis, que eu acho que ele está aí, atento, e depois, se o Saulo quiser fazer algum comentário, a gente também fecha aí a reunião com Agora eu me senti aqui intimidado, prestigiado, viu? intimidado, não, vamos em casa. Ele vai me corrigir agora. Vai, provavelmente. Se tiver alguma coisa para corrigir, ele vai. Eu não estou localizando o Clóvis aqui entre eles. Alô, estou aqui, estou aqui. Está me Agora vendo ele ali? está. Pode abrir o seu, se Tá puder abrir o bom. seu áudio, aí fica mais fácil, sua câmera, a gente localiza mais Ah, fácil. está aberto, não está? Espera aí. Então, o A áudio câmera. sim, a câmera que eu acho que não. Câmera. Onde está a câmera? Aqui. Está ali no... Isso. Eu não estou bem... Deixa eu ver. Pronto. Está ótimo. Tá, eu não estou de terno e gravata, nada disso, Não é para mas tanto. eu entrei no meio dessa reunião. Opa, saí de novo. Espera aí. Eu estou, inclusive, com muita luz atrás, mas acho que dá para... Então, antes de mais nada, Rodrigo, eu queria te dar os parabéns pelo resumo, pela toda a parte que eu ouvi, não é? Está tudo bem. Quer dizer, está tudo bem. Está muito compreensível, é ótimo. É um assunto bastante para advogados, né? A gente sabe disso. E é um assunto difícil de entender, é maçante, é tudo, né? Mas é um assunto que é um dos assuntos que eu mais me afeiçoo, que eu mais gosto, não é? E a Patrícia me avisou que, olha, estão falando daquela patente do DVD, o Rodrigo está falando daquela patente do DVD. Então, eu queria fazer 2 ou 3 observações, também não quero tomar o tempo de vocês, mas uma é que aquela patente do DVD, Rodrigo, eu não sei nem se você teve conhecimento, mas naquela ação eu fiz um parecer, o parecer de nulidade. Você sabe, não? Tá. Ah, não sabia? Então, o parecer de nulidade daquela patente do DVD foi um trabalho longo, de muitos anos, e eu fiz um parecer de nulidade numa certa data, que eu acho que foi 2004, é coisa mais ou menos antiga, né? Bom, mas então, o INPI acabou concluindo aquilo que você falou, não é? Com o que eu não concordo, e continuo não concordando, por isso que eu estou aqui dizendo, para quem tiver interesse neste assunto, esse livro que eu lancei em 2019, que por acaso eu vi que o seu site, quando você terminou a sua apresentação, você pôs lá Intangibles, né? Tem na sua própria... então, o meu livro, que se chama Os Intangíveis da Propriedade Intelectual, acho que alguns de vocês talvez devam conhecer, que é este aqui, né? Então, eu chamei justamente de Os Intangíveis na Propriedade Intelectual. Eu estou me referindo a ele porque eu tenho 4 ensaios no início. E um dos ensaios se chama Método Matemático e Programa de Computador em Si. Está na página 62 desse livro. Tem umas 20 páginas, mais ou menos. Ele é um trabalho que eu fiquei vários anos escrevendo, exatamente porque, neste caso, eu quero falar 2 coisas. Uma é da sua exposição e outra é desse caso. Neste caso, a minha discussão, eu disse 2 coisas que o NPI refutou e disse, não é programa de computador. Ok. No sentido de que a reivindicação não tem lá um código-fonte, como você mostrou várias vezes, nem está escrito software e nem tem um código-fonte, mas tem uma descrição, que se eu pusesse aqui para vocês lerem, ia todo mundo embora, né, da sala, porque
é complicadíssimo o que está escrito na reivindicação principal. Muito bem, muito bem. Mas o que está escrito na reivindicação principal é um método matemático. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Tá? Eu sou engenheiro, sou matemático, sou várias coisas, eu sei o que eu estou falando. Então, esse artigo trata disso. Eu tento explicar isso numa linguagem, acredito que bastante acessível a advogados, e a juízes, e a peritos, e etc. Tanto é que, quando esse livro foi lançado, esse mesmo artigo foi lançado no livro comemorativo da ASP, de 35 anos, e diversos advogados escreveram, dizer, puxa vida, deu para entender. Eu posso até citar o nome, foi a Elizabeth Fekete. Ela disse, está uma maravilha, entendi tudo, está uma babá. Muito bem, então, esse era o meu objetivo, né? Porque eu nunca tive o objetivo de falar numa linguagem que ninguém entenda. Bom, então eu recomendo àqueles que tiverem mais interesse em se aprofundar um pouco mais, entender essa questão de método matemático, porque é dessa instrução que o Rodrigo fez a exposição, método matemático. E a minha discussão nesse livro e nesse meu artigo é, bom, mas quem vai dizer se uma coisa é um método matemático ou não é um método matemático? É um médico? É um engenheiro? É um biólogo? Não, é um matemático. Essa é a minha tese. Então, dizer se uma certa coisa é um método matemático ou não é uma boa coisa para perguntar para um matemático, não é? Esse é o meu raciocínio, que parece ser muito claro. Então, Rodrigo, se você com certeza olhou a reivindicação independente dessa patente, que tem lá umas 20 e tantas, né? Nem me lembro mais, tem um monte de reivindicações. Como se isso não bastasse, que a reivindicação principal ela traduz um método matemático. E não adianta o INPE dizer, não, mas é aplicável numa coisa física, tem efeito técnico. Não, é um método matemático da forma como está escrito. Eu desafio qualquer um que está nessa exposição a ler e me dizer que aquilo não é uma matemática. Mas acontece que o INPE tem uma tendência a confirmar a decisão, a justificar e etc. Bom, só para encerrar o aspecto dessa patente do DVD, não sei se o Rodrigo deve ter visto também, lá para frente, 24, 25, não sei que reivindicação, porque eu não lembro mais, mas tem uma reivindicação de sinal eletromagnético. Lembra disso? Muito bem. Então, tem um outro artigo que está no mesmo livro, na página 217, que eu chamei Pareceres DVD, Parecer sobre a nulidade e a decisão da Suprema Corte Americana. Eu não sei se você leu, Rodrigo. Então, você precisa ter um livro como esse. Por quê? Porque eu estou discutindo que essa patente, além de ter a primeira reivindicação de método, tem lá número tanto, que eu não sei se você viu aí qual é 20 qualquer coisa, que é de sinal. Então, a patente foi reivindicada, foi concedida com uma patente de sinal. Aí já é outro assunto, né? Não é nem programa de computador, nem código-fonte, nem expressão, nem método, mas é sinal. Isso, naquela época, me deixou muito... Eu pensei muito sobre esse assunto. Como é que você pode reivindicar um sinal de televisão, por exemplo, que é o objeto dessa patente? Um sinal que está no ar, que é uma onda eletromagnética, além de tudo, é imaterial, não é? Imaterial. Eu não conheço nada na física que seja imaterial, além da onda eletromagnética. E aí, passam uns 4 anos depois desse meu parecer, saiu na Suprema Corte Americana uma decisão dizendo que sinal não é patenteável. E é por isso esse artigo que eu tenho aqui, que é o número, está na página 150, ele é um artigo que trata disso, inclusive fala da decisão da Suprema Corte, e eu copio, e tem a tradução e tudo. Então, vejam que essa patente não podia subsistir, nem por uma razão, nem pela outra. Bom, ok, mas não tem código-fonte lá na reivindicação. Então, o que o Rodrigo explicou várias vezes, também alguém fez uma pergunta, não sei se foi a Inês que eu estou vendo aqui, alguém fez uma pergunta e ele esclareceu, está tudo certo, quer dizer,
eu não tô avaliando a sua exposição. Sua exposição foi muito boa e muito clara. Só tem um ponto que eu queria dizer, não é corrigir nada, mas é esclarecer a quem perguntou, é que essa questão de expressão do código e o código, né, existe mais uma dimensão por trás disso, que é o método ou o algoritmo que o próprio código pode estar traduzindo numa das suas possíveis modalidades, ou uma das suas possíveis realizações, não é? Porque é o método que é patenteável. Então, eu gostaria de, quando a pessoa que fez a pergunta, se eu estivesse respondendo, eu diria, não, tem que ter uma invenção. Esse é que é o ponto, né? Não é o software, nem o código-fonte, nem a expressão, nada disso que é patenteável. O que é patenteável é a invenção, e ela pode estar traduzida na forma de um código, não é? Mas aí, quando eu tenho um código-fonte que um programador escreveu e aquilo está representando uma invenção, não é o código que está sendo protegido, é a invenção. Então, é muito mais do que o código. São todos os códigos possíveis, né? O Rodrigo falou. São todos os códigos que alguém possa escrever, diferentes uns dos outros, mas se eles, na verdade, traduzem em código-fonte de computador aquela invenção que está por trás da coisa, e a invenção que é patenteável, né? Quer dizer, a proteção é maior do que aquilo que o eventual programador escreveu e quis proteger como patente de invenção, não é? Não é só o dele, é qualquer outro programa. É isso que eu queria... Está de acordo, Rodrigo? É isso, não é? Com Bom, certeza. demais, parabéns pela sua exposição, que foi muito boa, muito clara. E você fez parte do grupo da BPI, não é? Você não fez parte do grupo de trabalho da comissão? Ah, não. Não, realmente Então, não. Não, mas houve duas comissões, uma da ASP, essa eu coordenei, e uma da BPI, que eu participei como um membro. Eu não lembro o nome da pessoa que coordenou. não foi eu, mas agradeço, doutor Clóvis. Poderia bem ter sido, porque Com certeza, com está muito certeza. claro tudo, né? Não, com certeza. Agora, me desculpem, só queria dizer mais uma coisinha. Eu sei que eu estou falando bastante, mas é coisa rápida. Esse negócio de em si e não em si, eu fiz uma brincadeira sobre isso há muito tempo, porque a lei autoral define programa de computador no primeiro artigo, né? E ela é uma lei de 98. E ela não fala programador em si é isso, programa de computador em si é isso. Deveria falar, né? Porque a lei de 96, que é a LPI, no artigo 10, nas exceções do que não é invenção, tem lá programa de computador em si. Então, a minha questão, por isso eu chamo aqui de ensaio, a minha brincadeira é, bom, então em si ou não é nada, ou é alguma coisa. Se é alguma coisa, o que é? Então, eu escrevi no meu artigo que eu publiquei na revista da BPI, vocês podem encontrar na revista da BPI o meu artigo, que eu trato disso, e chama-se, o nome do artigo exatamente, Programas de Computador em Si. O que é em si, né? Então, só para encerrar, se a lei autoral, que é posterior à LPI, quisesse dizer com clareza que o código ou a expressão, ou que aquele programa de computador em si que está na LPI dizendo que é exceção, que não é considerado invenção, não é? Devia ser, então, na lei autoral, programa de computador em si, né? Para ser a mesma coisa. Então, como não é a mesma coisa, o que eu ando dizendo, o que eu escrevi nesse artigo, é que o programa de computador em si é aquilo que está por trás do programa, da expressão do programa. Ou seja, o programa em si, ele não tem uma redação. Ele é o que jaz atrás, não é? Ele é exatamente o método ou algoritmo que está por trás do programa de computador da lei autoral. Este é o em si, né? Quer dizer, eu posso para
O programa de computador em si, Rodrigo, que eu imagino, é aquilo que está na minha cabeça, que eu ainda não escrevi, e que eu posso escrever de centenas de maneiras diferentes. Entendeu? Essa que é a minha ideia, tá bom? Obrigado aí pela intervenção, Soraya, desculpa se eu me estendi muito, mas, Imagina. mais uma vez, então, meus parabéns aí. Nós que agradecemos a sua intervenção hoje na eu nossa gost- reunião. Está sempre muito bem além de... convidado, se quiser participar de outras. Tá bom, muito obrigado. Tá, eu até gostaria mais. só de, eu gostaria só de agradecer ao Dr. Clóvis pelas brilhantes explicações. Foi muito bom saber que o senhor participou desse processo e de ter essas nuances técnicas, né? Porque realmente, como o doutor disse, eu li a reivindicação, mas eu sou advogado, como eu disse no começo, então, para mim, é muito difícil. Então, eu segui realmente o direcionamento que o NPI deu, e que me pareceu direcionado com as diretrizes, né? Mas, como eu disse no começo da minha Não, mas o que você explanação, falou está certo, inclusive o que o NPI falou está certo, que o que está lá não é um programa de computador. Mas eu digo, ok, não é um programa de computador, mas é um método a matemático. questão é o método matemático, né? Não, perfeito. Essa aqui é a minha questão. E eu agradeço, e eu com certeza vou ler o livro do doutor, e eu vou... Voltamos a falar, então, porque eu faço questão de falar com você depois que você lê o que eu escrevi a respeito, com mais tempo, com mais demora, né? Não em 1 minuto, tá bom? Perfeitamente, volto a entrar em contato com o senhor para a gente trocar figurinha sobre o tema. Ótimo, obrigado. Então. Obrigado. Obrigado, Soraya. Imagina, obrigado a vocês dois. Não sei se o Saulo quer fazer algum comentário antes que eu faça o encerramento. Tá, já que foi me dada a palavra, eu agradeço aí a gentileza do convite para falar no próximo mês, tá, Soraya? E convidar todos que estão aqui para participar em setembro de uma palestra sobre Patente Verde, o programa Patente Verde do NPI, em que a gente vai falar um pouco sobre o histórico desse programa, um pouco dos números, estatísticas e a forma como o NPI vem tratando o tema. E só para fechar, eu quero parabenizar o Rodrigo aí pela excelente apresentação, pelas reflexões do Dr. Clóvis, sempre muito valiosas. São aspectos muito atuais na área de patentes e são muito interessantes. É isso. Muito bom. Obrigada, Saulo. Deixa eu dar os nossos últimos recadinhos, né, da reunião, para fazer o encerramento. Hoje tem live, às 17 horas, na Liga Nacional da Propriedade Intelectual, que é o @liganacional.pi, que acredito que a maioria de vocês já estejam seguindo. E hoje vai ser uma homenagem à comemoração dos 78 anos de propriedade intelectual do Dr. José Carlos Tinoco Soares. Ele que é um dos fundadores da ASP, primeiro presidente que a ASP teve. Ele não vai contar só a trajetória dele profissional, mas ele vai interligar todos os fatos pessoais da vida dele à TI, porque 78 anos, se ele tem 90, então vocês imaginam que ele começou garoto a trabalhar. Então, assim, leve um lenço, porque vai ter fortes emoções para ele, para nós, para todo mundo, porque ele vai contar coisas que eu acredito que a maioria de vocês não sabem. Esse é o primeiro recado. Eu encontro com vocês mais tarde, lá na Liga. Segundo recado, ainda dentro desse mês de agosto, nós vamos ter já confirmadas 2 lives muito legais. No dia 11, que é o dia do advogado, vai estar lá o nosso querido professor também, né, do nosso curso de IPI, o Davi Fernando, ele vai estar moderando uma live com o tema Como a Semiótica se relaciona com a propriedade intelectual. E uma das convidadas dele, obviamente, é a Sônia Delbu, que é a coordenadora da pós aí do Rodrigo e da Inês. E vai estar com eles também a Mariana Furtado, que é do escritório Montauri, que também é uma colega que tem mestre em propriedade intelectual e inovação pela Academia do NPI. Também em agosto, a gente conseguiu remarcar aquela live que foi adiada, com o desembargador Gustavo, né, Andrade, e a Cone Cesário, porque a Cone, lamentavelmente, não pôde naquela primeira data, teve um problema pessoal, e a gente conseguiu conciliar a agenda dos dois só para agora, no dia 18 de agosto, que vai ter, de novo, aquele tema liberdade de expressão versus direito de Marx. Esse é um tema muito legal, e para quem não está inscrito ainda no Congresso da BPI, eles vão estar numa table topic,
do patrocinador LDSoft, também com esse tema, mas de uma forma mais ligada a contencioso. A Tânia Aoki vai estar moderando eles lá. Então, a gente vai fazer um esquenta uma semana antes, lá na Liga. Então, convido já vocês para ir agendando. Eu, em breve, vou estar divulgando todas essas lives, que eu vou fazendo uma de cada vez, para o pessoal não se atrapalhar. E, como bem disse o Saulo, ele é o próximo, né, convidado. O tema do mês que vem, em setembro, que é 1º de setembro, é a primeira quarta-feira do mês, com aspectos relativos ao projeto Patentes Verdes no NPI. O Saulo Calazans, ele é eletrotécnico, licenciado em Física pela UFRJ, advogado e pós-graduado executivo em Petróleo e Gás, também pela UFRJ. Ele tem experiência de 26 anos em todo o trâmite administrativo envolvendo a proteção de invenções e modelos de utilidade, bem como a proteção de desenhos industriais. Ele é ex-coordenador do Comitê de Desenhos Industriais, da BPI, e também é professor em cursos de patentes e desenhos industriais da BAP, e membro do Comitê de Direito da Moda da OAB Rio de Janeiro, que é a comissão do Fashion Law da Débora Portillo, que eu acho que a Thaís Capito, que está aqui, também é membro. E é isso, Saulo. A gente se vê no próximo mês, a gente vai fazer as próximas divulgações aí com o decorrer dos dias. Tenham todos um bom resto de dia e encontro vocês mais tarde. Até a próxima, gente. Fica com Deus.